modelo. É, foda de mudar é porque, pô, todo modelo tem como... O ser humano é foda, irmão. Todo modelo que a gente criar vai ter um jeito da gente Sim. sacanear ele. Não, sim, Porque a gente mas sacaneia claro, aqui no Brasil um é, modelo não é assim, completamente democracia diferente. não é bom? Não, não é bom. Mas é o menos pior. É. Longe. É. A gente até não teria essa conversa É. se não fosse uma democracia, né? Até uma democracia é necessária para a gente falar dessas coisas que a gente está falando. Mas a gente nem tá falando mal do governo brasileiro. Vamos Não, começar? ainda não, mas podemos. Acho que todo governo a gente pode falar bem e mal, né? Quer dizer, alguns mais, outros menos. Quer dizer, assim, mas vamos mudar para o Brasil. Como é que tá sendo, tá tão próximo, pelo menos nos últimos meses aí, tão próximo do presidente da República, cara? Olha, esse ano foi diferente para mim, 2023, porque eu fui convidado primeiro para dirigir o jornalismo da EBC. Só que eu fui convidado pela Antônia Pellegrino, que é a diretora de conteúdo. Só que depois que ela me convidou, foi aí que entrou um presidente, que era o Hélio Doyle. E o Hélio Doyle não me conhecia, estou falando pessoalmente, né? No meio de televisão não me conhecia. E eu acredito que ele queria botar alguém dele, alguém mais próximo a ele. E demorou ali 1 mês e meio, ali, que eu não estava entendendo o que estava acontecendo, por que eu não ia para Brasília, por que não botar a mão na massa, eu estava só no Rio. E numa dessas reuniões, o Lula soube que eu estava indo para a EBC. E eu conheci o Lula quando eu era correspondente em Londres da TV Globo. Eu fiz muitas viagens do Lula. Fiz do Fernando Henrique, fiz da Dilma, mas de quem mais eu fiz viagens foi do Lula, como presidente. Então, Bom, ele ficou mais tempo também. E ficou mais tempo, quer dizer, e era o tempo que eu estava lá. Então, quando eu fui para Londres, era o Fernando Henrique, mas depois, enfim. Então, e a gente se dava super bem. Quer dizer, eu como repórter da TV Globo, e obviamente ele tinha interesse que a TV Globo cobrisse ele, e a TV Globo cobria o presidente, normal. Cobre-se o presidente. Cobre-se o presidente, né? Seja quem for. Né? E ele gostava das minhas reportagens. E foi isso. Eu não tinha nenhuma relação com o PT, com pessoas do PT. E aí, quando eu fui para a EBC e ele soube, ele falou: eu quero que ele faça as viagens internacionais, que ele cubra as viagens internacionais, aí como repórter. Quer dizer, aí eu estava voltando a ser repórter porque ele me preferia como repórter. E claro que tinha um lado que era um privilégio, né? Era muito importante essas viagens internacionais do Lula no Brasil, porque o Brasil estava muito queimado lá fora, por conta do Bolsonaro, da Amazônia, dessas coisas todas. Então o Lula ia viajar muito para fora. É uma área que eu gosto muito, leio, entendo, sempre curti muito a área de política internacional. E claro, também aí como curiosidade, como cidadão, não só como repórter, ver esse cara trabalhando, o terceiro mandato dele, é uma coisa meio inédita, como é que vai ser lá fora, etc. Isso foi... Aí a primeira viagem que eu fiz dele foi a da China. Isso para qualquer presidente? Olha, fazer viagens internacionais? Olha... Por exemplo, se você é convidado num governo de direita, e eu não estou nem falando de Bolsonaro. Sim. Para ocupar esse cargo na EBC, por exemplo. Sim. E depois acontece um convite como esse que você acabou aceitando do Lula e tal. Sim. Se eu faria? Eu acho que sim, porque primeiro era a área que eu mais gosto, né? A minha carreira foi muito em política internacional e esporte, né? São as duas coisas que eu mais faço, né? Então, eu acho que é muito interessante a gente mostrar para o brasileiro a importância do Brasil no mundo e a importância do mundo para o Brasil. Para as pessoas entenderem que, a gente não está sozinho, né, a gente não está sozinho, ainda mais nessa coisa de globalização. Nem dá para ficar, né? Sabe, nem dá. O agronegócio da gente, etc e tal, o tamanho que sabe, a nossa inserção política e econômica no mundo. São coisas muito interessantes e, às vezes, o cidadão brasileiro não se dá conta que a gente está no nosso mundinho aqui, né? E a gente não vê que o preço da soja não é decidido aqui, é decidido lá fora. O preço do azeite o preço também do azeite não é não é aqui, é lá fora. É. O preço do arroz não é aqui, é lá fora. A Índia parou de exportar, então o preço do arroz subiu por causa disso. Quer dizer, tem muita coisa para a gente ver o que a gente tem de melhorar e ver como a gente não está tão mal também, porque uma das coisas interessantes de você cobrir lá fora é mostrar, olha só, tem coisas no Brasil muito boas, sabe? O SUS é uma coisa muito rara no mundo,
Você é um cidadão americano, por exemplo, você está muito mal na foto em termos de saúde, porque você está sozinho, praticamente. O Medicaid e o Medicare lá é para muito pouco, situações muito específicas para muito pouca gente. Enfim. É claro que a gente não está falando que o SUS é perfeito. Não. Assim, a ideia dele, de fato, é foda. O problema é que pessoas precisam gerir ele, e pessoas é que são o problema, né? Sim, mas a gente teve, você pega assim, a gente teve 4 ministros da saúde com o Bolsonaro, numa época de Covid. E claramente... Um conta, vai. Ficou, sei lá, menos de um mês. Sim, sim, mas então, tudo bem. Mas eu diria que o Mandetta ainda estava beleza, eu acho, assim. Mas depois eu achei que foi um caos. E na época da Covid. A Anísia Trindade é uma pessoa que está na Fiocruz, anos, entende muito bem as limitações e a importância e os desafios, né, do que é estruturar a saúde. Não para nível sueco, gente. Nós somos 205 milhões de pessoas. A gente não vai poder nunca ter uma saúde de um país rico. Mas a gente entregar um básico, a gente entrega. Né? E eu acho que está melhorando. Sem dúvida, eu acho que está melhorando. Não, tem muita coisa para melhorar? Tem. Mas eu acho que, inegavelmente, o SUS é uma conquista de civilização. Você está ali, tem um problema, você vai no hospital público que é atendido. Eu já fui, já fiquei em hospital público, já fui operado em hospital público. E uma bobagem, mas me perguntaram, tu quer ficar aqui? Tu não quer ir para o hospital? Eu falei, bom, já estou aqui, por que eu vou me mudar para um outro hospital? É uma bobagem, não sei o quê. Pode ser, faz aí, não tem problema. No Miguel Couto, aqui no Rio de Janeiro. Enfim. Se eu te falar que uma vez eu fui operado no hospital público também, lá em Guapimirim. Sim. E o médico que me operou, anos depois, ele foi preso porque ele não era médico. Sério? Caramba. Porra, que sorte a sua, hein? Que você ele sabia o que ele estava fazendo. Também sim, foi eu tirei um cisto pilonidal com ele, a outra foi um pouco mais grave, mas depois eu te conto. Ele fez 2 cirurgias em mim. Esse mesmo cara? As 2 deram certo. Mas anos depois eu tava minha esposa estava grávida, eu tava esperando ela ela tava na consulta com o obstetra, eu tava esperando ela, vendo na TV, e passou na TV uma matéria do cara preso. E era um falso médico. Caramba. E já tinha passado pela aeronáutica e tudo. Mesmo? O cara era um falsário mesmo assim. Mas ao mesmo tempo mandava bem, né? Porque o cara se sustentou alguns anos. Ele caiu. E é cirurgião. Caiu. Que cara de pau, meu Deus do céu. Ele caiu porque ele tratou mal um paciente, o cara denunciou ele, foram pesquisar sobre ele e descobriram que o diploma dele era frio. Bizarro, cara. Essa é uma preocupação, eu acho, assim, você pega... Mas é claro que isso não é a regra, é só uma curiosidade que aconteceu comigo. Não, eu acho, de uma maneira geral, o que eu vejo do SUS é super sério, etc. Mas é claro que uma estrutura enorme passa algum erro aí, não tem dúvida.